Saudações, pessoal! Bem-vindos a mais um Falando sobre Star Trek. Hoje estou aqui com eu, Almirante Cesarani, estou aqui com o Murilo. Bem-vindo, Murilo. E com o Olá, pessoal. Valmir. Bem-vindo, Valmir. Como vocês podem ver, nós vamos falar de Star Trek Lower Decks, o primeiro episódio. Portanto, spoilers a caminho. Se você não assistiu o primeiro episódio e não se importa em ter spoilers, fique conosco que vai ter muito spoiler, né, Valmir? Com certeza, está recheado de spoiler e de informação da melhor qualidade. Beleza, então vamos seguindo aqui, vamos passar para o próximo. Vamos já começar falando e apresentando os nossos personagens. Nós temos aqui a Alferes Mariner. O que você tem a dizer da Alferes Mariner aí, Murilo? Primeiramente, eu gostei muito da introdução dos personagens. Foi um episódio bem rápido, né? E eu gostei bastante de como ela foi apresentada. É uma relação que a juventude, né, essa garotada toda, vai se identificar bastante com ela. Impulsiva, ativa, desafia o comando e tem sua própria personalidade muito forte como o posto de comando exige, né? Eu gostei bastante dela. E você, Valmir? Olha, eu acredito que essa personagem vai dar muito o que falar. Os meus filhos assistiram o episódio, fiquei muito feliz de que eles se interessaram. Minha filha tem 14 anos, meu filho 17. Eles se apaixonaram pela Brackett Mariner de cara e ela parece ter uma história aí bem interessante, com a paternidade, a maternidade, um passado na nave USS Quito, coisas assim mal resolvidas que a gente, eu acho que vai descobrir ao longo da temporada. Eu já vou entregar o jogo. A gente já sabe que ela é filha da capitã, né? E filha de um almirante. Então, ela é insubordinada total e avessa a autoridade. Ela questiona todos os nossos heróis, que são os da ponte. Então, ela questiona todos eles. Já começa daí que tem um questionamento básico. Bom, tem que ter em mente que é uma sátira, né, gente? Então, vamos ver o que é que vai rolar. E o segundo, nada mais, nada menos do que o Alferes Boimler. Diz aí, o que você falou, Valmir? O que você tem a dizer do Alferes Boimler? Olha, ele é o clássico alferes recém-saído da frota, com todo o regulamento decorado de memória, com sonhos de ocupar a cadeira do capitão, e aí ele já pratica isso no seu fictício diário de capitão, onde ele registra tudo. E já temos ali um primeiro easter egg, porque na data estelar que ele menciona, se passa um ano após Nêmesis. Achei bem interessante isso. Ele é o cara que segue a cartilha, o certinho da turma. E você, Murilo? O Boiler eu me identifiquei praticamente com ele. Eu me vi sendo ele na nave, recém saído da academia, tudo é novidade, tudo é certo, tudo é coisa boa. Temos que seguir a cartilha, temos que conhecer as regras, temos que seguir tudo by the book ali para poder alcançar a cadeira do capitão. É como eu seria se eu estivesse chegando na Cerritos agora. Eu seria igualzinho a ele. Eu me identifiquei muito com o personagem e ao longo da série, a gente vai ver, ao longo do episódio, né, já começamos a ver que seguir as regras by the book certinho não é exatamente a melhor forma, não é a única forma de seguir para resolver conflitos, como o Star Trek sempre apresentou pra gente. Isso é uma coisa que eu achei muito positivo nisso daí. Bom, eu me abstenho de falar desse rapaz. Eu acho ele interessante. Vamos lá. O próximo é a Alferes Tendi, que é uma Oriana, talvez a primeira Oriana servindo na Federação. Se vocês lembrarem, os Orions são notórios adversários, não inimigos. Veja bem, adversários da Federação. E aqui nós temos uma Oriana. Diga lá, o Murilo, o que você tem a dizer da Alferes Tendi?
A Alpha Stand são os olhos frescos, né? Acabou de sair literalmente da academia, como todos os outros, né? Mas acabou de chegar na nave e está abismada com o tamanho, com a beleza, tudo é impressionante, ela está sempre bem feliz de estar lá, não importa a situação, quão triste seja a situação, ela está bem feliz. E ela, na linha principal, é a primeira Oriana que a gente vê. Na linha Kelvin, né, a gente viu uma outra Oriana que fez ali um par com o Capitão Kirk durante a academia e que serviu também na linha Kelvin, né? Ela também foi fazer a batalha, disputar a Ela batalha lá participou contra da os Klingons. batalha de Vulcano, né? Que você está falando, quando ela é Exatamente. uma das naves lá. Eu não lembro qual nave exatamente agora, eu sei. E Valmir? Eu gostei muito da personagem, Novos Tempos, quebrando estereótipos, apresentando uma Oriana de uma maneira diferente. Sempre aparecendo como escrava sexual, alguma coisa nesse sentido. Depois apareceu essa da linha Kelvin, que o Murilo falou como tendo um caso romântico ali, um par romântico com o Kirk. E agora aparece uma mulher cientista, estudiosa, dedicada. E pela primeira vez nós Médica, né? tivemos... É médica, da área de ciências. E nós Uhum. tivemos, então, ali a oportunidade, ainda aqui na animação, de vermos Orion. Fiquei muito feliz que nós pudemos ver Exatamente. Orion. Foi a primeira Primeira vez. vez que apareceu uma parte do planeta Orion. Em nenhum lugar tinha aparecido nada de Orion. A gente sempre teve uma ideia de que Orion era um lugar, sei lá, eu tinha particularmente uma visão de que Orion era um lugar assim feio, meio depravado, e não é, né? Ele é uma visão até que legal de Orion. Muito bem, vamos para o próximo aqui. Então, o Alferes Rutherford, que está usando nada mais, ele é um ciborgue, né? Ele usa um implante vulcano. Vai, Valmir, fala aí do Rutherford. Olha, na série clássica a gente tinha aquele triunvirato maravilhoso de Kirk, Spock e McCoy, e agora a gente parece que vai ter um quadrivirato, né? Um quarteto. E aí me pareceu, de certa forma, essa foi a primeira impressão que eu tive, assim, que com esse implante vulcano defeituoso, parecia até que o McCoy e o Spock estavam tentando conviver dentro de um mesmo personagem. Então, uma guerra interna ali de emoções e razão. E muito interessante esse personagem. Gostei demais da parte de engenharia que o nosso Murilo tanto gosta aí. E aí, Murilo? É verdade, eu gostei bastante dele, gostei bastante do Rutherford. E vemos como ciborgues, né, são mais comuns no universo Star Trek do que a gente leva a crer, né? Assim, ele falou que é um recém-ciborgue, né? Tem uma semana que está com o implante, está se acostumando ainda, e já vamos ter bastante situações cômicas com ele, com isso, com esse implante vulcânico tentando suprimir as emoções dele quando ele menos espera. Gostei bastante do personagem. Esse implante vulcano, né? Bom, eu não vou falar muito dos personagens. Vamos seguir para o próximo aqui. Aqui nós temos a ponte. Os oficiais da ponte. O tenente Shax, né? Shaxs, a capitã Freeman, a comandante Hanson, o comandante Hanson, né, que é o primeiro oficial, e a doutora Tiana, que é uma Catiana, coisa que nunca apareceu, a não ser em animação, é claro. E aí, o pessoal da ponte, o que vocês dizem deles de uma maneira geral? Acho que pela primeira vez, pelo menos a intenção inicial, é que o pessoal da ponte não está composto pelos protagonistas da série, e sim, né, pela a equipe digamos, os personagens de apoio. Porque nessa série, apesar de se chamar Lower Decks, mas os personagens principais são justamente esses, e não o pessoal da ponte. E aí, o Murilo, desculpa. Tem muita coisa que se passa nessa ponte, né? São personagens bem diferentes daqueles que a gente está acostumado a ver em Star Trek, né? Uma Caetiana, que apesar de esse humor mais rabugento, né? Que a gente já viu da doutora Pulaski
na segunda temporada de TNG, leva essa rabugez toda a um outro nível, né? O segundo em comando aí, que adora fazer segundos contatos, a capitã mais preocupada com a filha do que com seguir os protocolos, e vamos ver aí como que vai ser esse oficial de segurança bajoriano, que parece que está morrendo de vontade de socar todo mundo antes de seguir os regulamentos da frota. Ele quer primeiro explodir, primeiro atirar. Ele é um verdadeiro Kirk envelhecido, tanto é que durante o episódio ele aparece com a camisa rasgada, mostrando os músculos e tudo mais, né? Então atirar primeiro, é uma sátira ao Kirk aí. Ele mistura um pouco o Worf com o Kirk, com alguma coisa nesse sentido aí. A gente tem que ter em mente, é claro, que é uma sátira. É uma sátira de um humor meio escrachado e tudo mais. E eu queria mostrar para vocês agora uma coisa interessante. Eu vou falar da tripulação como um todo. Eu, particularmente, depois eu vou deixar vocês falarem do episódio assim de uma maneira geral, se gostaram ou não. Eu, particularmente, não sou fã de comédia, de desenho animado, comédia de Star Trek. Ainda mais assim que eu não sou entusiasta disso aí. Eu não sou muito chegado, então o primeiro episódio não me agradou. Não foi, eu admito que eu esperava coisas piores, ou seja, meu pessimismo era muito grande quanto a isso. Não foi o que eu esperava, teve algum pouco de história, alguma coisa nesse sentido. Mas eu não sou entusiasta disso, entendeu? Não gosto desse humor meio negro que é colocado, um humor meio escrachado. Eu não sou chegado nisso aí, como já falei outras vezes. Então, os personagens para mim são interessantes e só. Não posso dizer que são bons ou não, uma vez que eu não gosto de tudo, né? Esse primeiro episódio foi interessante, assim de se dizer. Mas teve muitas cenas apelativas, na minha opinião, muitas, na minha opinião, cada um tem a sua. Não é uma série infantil, como muitos aí achavam que vai levar sobrinha, neta, bisneta para assistir. Não é uma série disso. Tem uma cena muito esquisita onde eles entram no holodeck e mostram que o holodeck não é só para a gente simular Sherlock Holmes ou andar na prancha como Worf, e sim uma cena onde aparece a Alferes lá, esqueci o nome dela. A principal lá, como ela chama? Mariner. Mariner, exatamente. A Mariner tem um programa onde aparece um monte de atletas olímpicos nus, entendeu? Nus para lá, não achei graça nenhuma, sinceramente. Não por eles estarem nus ou não estarem, não me disse nada. É uma série que eu achei que não tinha nada a ver. Algumas outras cenas também eu não achei legal. Uma lá que eles montam numa aranha, e aí, para mim, ficou uma. Claro que cada um tem a sua mente, o que quer, mas para mim ficou uma conotação extremamente sexual naquela cena da aranha lá, que ela engole ele, engole, expele, uma cena banal para mim. Então, cada um tem a sua... Regurgita, ela regurgita. Nem tudo, né? Porque ela não entra todo o cara lá, então é uma cena... Bom, cada um tire suas conclusões. Eu particularmente não achei legal, achei a maior parte desnecessária. Mas, cada um tem a sua opinião. Qual a sua opinião, Murilo? Olha, a série realmente me surpreendeu, só que positivamente, tá? Eu achei. Eu esperava ser uma coisa realmente ser mais parecido com Rick e Morty, já que o produtor executivo é o mesmo. E Rick e Morty é uma série que eu não gosto tanto, tá? Realmente é bem apelativa, tem bem coisas explícitas. E com Star Trek não. Apesar de realmente ser uma sátira, de ser uma comédia, mas ela ri muito de Star Trek de si mesma, tá? Ela mostra muitos elementos de Star Trek, como, por exemplo, essa própria cena que você falou da aranha, que a gente fica com muito medo daquilo que não conhece. Eles ficaram apavorados quando viram a aranha indo atrás deles, mas depois que eles passaram a
ter situações e ter um contato maior com a aranha, eles passaram a entender que era uma aranha herbívora e que não iam fazer mal a eles, e sim estavam procurando uma fonte ali de sal para poder se alimentar ou só para se acalmar, como se fosse uma chupeta. Você pensou em uma conotação sexual, eu pensei numa chupeta, que a aranha estava precisando de alguma coisa para se acalmar e dormir. Foi o que aconteceu com ela. Ela estava estressada, chupou uma chupeta e foi dormir. Chupou um cara, né? Aí, Mas tudo bem, né? chupou um cara e Tá foi bom, dormir. beleza. Você pensou nisso? Eu pensei, não, Eu não eu pensei nesse percebi isso, sentido. né? Mesmo porque era o que eu esperava da série. Derivada de Rick e Morty, eu só esperava isso mesmo. Fala Mas aí, foi uma Valmir. situação que acabou se transformando positivo. Eles não conheciam, passaram a conhecer e se tornaram uma coisa positiva. Tá bom. A emenda pior do que o soneto. Com certeza. Ficou péssima a emenda. Ficou péssima. Mas tudo bem, vamos nessa. Vai, Valmir, fala aí. Fala aí da série. Sai da chupeta, Valmir. Meu Jesus. Olha, vamos lá. Então, olha, eu achei muito interessante a série. Gostei demais desde o início, quando a gente vê ali na abertura os primeiros acordes da trilha. Isso, eu vou colocar aqui. Eu vou aproveitar esse gancho. Se você vai falar do acorde, eu vou pôr esse gancho aqui. Só um minuto, então a gente vai ver. Eu ia falar exatamente disso. Um ponto positivo. Eu ia falar exatamente disso. Eu não ia só descer a lenha, não. Eu ia falar disso. Deixa eu dar aqui mostrar para vocês a abertura disso daí. Então, os esse acordes... pedacinho aí já lembra um episódio, né, de filme que já passou por aí. Eles perseguindo um cometa, só que ele leva uma pedrada e se manda, né? Fala, os acordes. Os acordes fazem menção inicialmente à TNG, a nova geração, mas depois eles lembram outras séries do próprio Star Trek, e me pareceu assim muito respeitoso. Eles fizeram com que a gente tivesse uma conexão, o fã tradicional, o fã antigo, eu percebi ali e já me conectei rapidamente, então gostei demais disso. Só que a gente sempre viu nas aberturas as naves sempre majestosas, imponentes, e aqui já começa o tom do humor que vai se apresentar, né? Porque a nave tem dificuldade de locomoção, a ponta da nacelle toca numa superfície cristalina. Não, eu vou continuar. Calma que eu vou continuar. Não avança aí. Então, é como se ele estivesse pegando novamente velocidade. Calma, né? calma, Valmir, calma. Não, na cena calma, anterior... Valmir. Ninguém escutou você. Fala de novo. Então, logo no começo da abertura, é como se a nave tivesse tido um problema de velocidade de dobra e ela tenta voltar. Agora ela continua o deslocamento. Eu vou mostrar, peraí. E olha aí Isso o que aí, acontece. ela já se tropa tudo. Isso aí é uma alusão a Voyager, quando ela surge nos anéis, entendeu? É uma alusão a Voyager isso aí, só que ela se estrupia, claro. Ou seja, não estamos falando aqui somente de alferes que trabalham nos decks inferiores. A nave já é uma sacanagem também. A nave toda já está dizendo para que veio. É uma Exatamente. nave Vamos seguir mais um para pouquinho. segundo contato, a nave para um segundo escalão, digamos assim. Uhum. Não, e essa Valmir, cena deixa eu pedir para você, hilária. quando estiver rolando o filme, não fale, porque ninguém escuta, tá? O som tá alto e eu não consigo escutar vocês. Fala aí o que você ia falar. Não, e eu digo que essa cena aí é hilária. E aí vocês mesmos podem ver o que vai acontecer. Isso aí, sabe o que pode ser? O momento em que os romulanos obtêm o cubo Borg,
que aparece em Star Trek Picard. O artefato. O Mas que eu falar, artefato. uma Pode interessante falar. falar sobre a primeira vez que a gente vê realmente um conflito entre os Romulanos e os Borgs, né? O Exatamente. Romulano é sempre muito fechado, muito não compartilha informações, né? Mas é a primeira vez que a gente vê um conflito assim. E isso pode ter gerado, um desses cubos aí pode ser o artefato que foi visto em Star Trek Picard. Isso, foi o Agora, o que eu que me disse. pareceu hilário aí foi o seguinte: a nave USS Cerrito se aproxima da batalha, ela leva um disparo E e é ó, como se assim, epa, Não, não, aqui nós não não. aguentamos, não, não, nós não aguentamos não esse não, confronto, nós não estamos prontos para isso. não. Eu vou chamar ajuda, tá? Fiquem aí, Fica aí, divirtam-se. resolve o parado aí que eu volto depois. Tá? Vamos seguir aqui. Ó, vocês notaram que ela entra em warp, né, em dobra, e aparece o arco-íris, exatamente como em Star Trek o filme. O arco-íris na dobra. Quando eles entram em dobra, aparece aquele arco-íris de fundo, né? A mesma coisa. O episódio inteiro é recheado de easter eggs, né? Ele está cheio de easter eggs durante o episódio todo. Nem dá para a gente falar tudo aqui. Se a gente vai falar de todos os easter eggs que apareceram lá, a gente só vai ficar falando disso. Eu ia seguir aqui, só um minuto aqui, para a gente tocar um barco, um pedaço aqui interessante. Não esse, mas olha lá. Isso aqui lembra o quê? Aquele episódio onde eles acham a Enterprise acha aquele ser lá que fica o bebê grudado neles, obtendo energia também. Lembra daquele episódio? Eu não lembro qual é o episódio, mas tinha um episódio de Enterprise onde eles matam a mãe e o bebê fica perseguindo a Enterprise para obter a energia. Isso aqui lembra. Agora, uma coisa muito interessante aqui, eu queria que vocês comentassem isso, é o desenho. É a qualidade do desenho dos detalhes deste desenho, que são uma coisa muito impressionante, né? Vou dar um stop aqui que já deu. Então, fala aí, Valmir, o que você tem a dizer do desenho, da qualidade do desenho que apareceu aí? Olha, acredito que vai agradar a muita gente, porque é uma tendência que nós temos no mercado hoje. Se vocês pararem para pensar e lembrar dos desenhos animados dos cartoons que são vinculados hoje, esse tipo de traço pode ser encontrado em vários deles. Apenas um show, Hora de Aventura, Steven Universe. E isso é uma tendência de uma escola artística chamada Cal Arts. Vou tem por tudo aqui. a ver com a série, porque a Cal Arts se refere à Escola de Artes da Califórnia, né? O Instituto de Artes da Califórnia. E essa série tem tudo a ver com a Califórnia. Então, é esse tipo de traço aí que a gente vê agora, que é o que está fazendo sucesso no momento. Em outras gerações, talvez na nossa, a gente percebia sempre o estilo do Hanna-Barbera, que estava presente em tudo. Agora é o Cal Arts, com essas linhas claras, os desenhos arredondados, a parte inferior do rosto sempre muito proeminente e arredondado, os olhos também ovalados, arredondados, as pupilas totalmente escuras. Esse é um tipo de traço que está fazendo muito sucesso, além de tudo, porque ele é, para os dias de hoje, muito atrativo para os estudos. Por quê? Porque ele é feito de uma maneira econômica e é produzido de maneira rápida. Então, outras animações que foram feitas com traços rebuscados, elas foram canceladas após a primeira temporada, ou na segunda temporada, o traço foi mudado para esse estilo. A gente tem algumas outras animações que começaram elaboradamente e mudaram. Vejam, aqui a gente tem essa comparação dos personagens, porque o criador de Rick e Morty está completamente conectado, já que é o showrunner da série Star Trek Lower Decks.
Então, a gente vê aqui o mesmo estilo. Os braços e as pernas, nesse estilo que eles chamam de macarrão, bem longos. Agora, se vocês compararem, vocês veem que nesse traço aqui, apesar de ser da mesma escola, o traço que é apresentado em Lower Decks é mais refinado. Os traços são mais limpos, as formas são mais bem delineadas. Eu achei também que foi um cuidado da produção, da equipe que desenhou, porque segue o estilo do Rick and Morty, mas eles tiveram cuidado de respeitar Star Trek. Né? Então, você vê os detalhes em tudo, nos copos, nas áreas da nave, no uniforme do garçom do bar panorâmico. Então, foi assim, muito interessante. Eu achei bem feito. E agrada demais o público de hoje. Como você mesmo disse, César, não é um desenho para um público de crianças, é um público de adolescentes, jovens e adultos. Mas esse público tem crescido, essa geração, com esse tipo de traço, com esse tipo de desenho. Então, vai haver uma identificação com o público atual com esse tipo de animação. Murilo, você quer falar alguma coisa desses traços também? Ok, pode falar. Sim. Complementando o que o Valmir estava falando, o Mike, né, o Mike Manahan, que foi o criador da série, ele comentou que ficou muito feliz quando teve a oportunidade, quando recebeu da CBS a oportunidade de trabalhar com todos os sons clássicos, né, de TNG, que TNG agora virou clássico, né? Eles podem pegar todos os sons da porta, do teletransporte, do som da nave, e tudo que foi feito lá em TNG, eles conseguiram utilizar e utilizar também em Lower Decks. Isso nos conecta muito mais profundamente, né, com todos os nossos sentidos na série TNG. Entramos mais a fundo no universo de Star Trek. Continuamos, né, na série de Star Trek. Os painéis, os LCARs que estão nas portas, nos corredores, a iluminação, o ângulo das câmeras, tudo isso, eles poderiam fazer uma câmera 3D e dar uma volta por toda a nave, assim, mas eles usaram a mesma sequência de câmera como se fosse o episódio de TNG, mesmos ângulos. Se estivesse seguindo um plano sequência, né, Murilo? Exatamente. No estilo de filmografia de TNG. Isso me agradou muito. Aqui vocês podem ver o grau de detalhe que os desenhos. Isso já na abertura, você vai ver o grau de detalhe dos desenhos de uma nave, que é a Cerritos, né? Aí. É a Cerritos? É a Cerritos. E você vê que a iluminação e tal, ele lembra muito um filme, né? Um filme, uma animação. Eu achei muito interessante também. Ou seja, eu não desgostei de tudo. Aproveitando essa imagem aí, ó, tá vendo essa faixa amarela? Sim. É uma indicação canônica de que ela é uma nave de operações, que nem fossem os uniformes da Frota Estelar. É uma nave de engenharia / operações. Tanto é que ele faz uma piada com isso, né, no meio do desenho. Ele fala, quando está mostrando o mapa da Cerrito, ele fala, aqui é operação, e tudo operação. É por causa disso, que ela é uma nave de operações especializadas. Ele até fala que tem operações escondidas, né, em algum lugar lá. Tem tanta operação que tem operação secreta em algum lugar ali também. É interessante. Isso que você falou anteriormente, César, que algumas coisas desgostaram você, eu acho muito saudável para esse nosso debate aqui, para as pessoas que vão acompanhar aqui o vídeo, porque algumas pessoas podem se alinhar à opinião que nós temos, e nós temos opiniões diferentes entre nós, e isso é muito sadio. Eu acho que é muito importante que, de forma sadia, a gente, todo o fandom, possa interagir com as séries. E a homenagem vai a um ponto até das fontes utilizadas. Os letreiros, os créditos finais subindo igual a TNG. Então, começou e terminou. Assim, como eu sou um fã ardoroso de TNG, apesar de todas as coisas que a gente sabe que
existem ali os senões, mas eu sou muito fã de TNG, eu me senti assim, extremamente tocado. Uhum. Eu vou mostrar um pouquinho aqui só dos créditos finais que você está mencionando aí. Deixa eu ver onde é que está isso. Não vou achar agora, aqui está difícil. Mas, de qualquer maneira, são coisas muito interessantes. Agora, o grande problema que eu vejo aqui, desculpa, não é o grande problema, não. Eu andei pesquisando muito por aí e eu achei muitas críticas não favoráveis, muitas. A revista Rolling Stones desceu a lenha, falou mal, disse que não é muito sarcástico, não se enquadra, ele acaba não... Ele tem lá, quem tiver interesse pode procurar Rolling Stones. Eu não me fio muito nos vídeos de YouTubers, porque eles são tendenciosos, entendeu? Então as pessoas têm a sua opinião, coloca lá, se tem 1 milhão de views, não quer dizer que 1 milhão gostou do que o cara falou, se o cara adorou a série ou, não, ou detestou, ou se o outro tem 50 mil, também adorou a série e enfim. Eu não acho muito isso. Eu me fio nas revistas que são mais tradicionais. Nesse episódio aí, só para citar rapidamente, porque nosso tempo aqui está no fim, para não ficar muito longo, eu consegui mapear rapidamente, deixa eu ver aqui, eu não vou citar todos eles, mas são vários easter eggs aqui, né? Por exemplo, você tem lá, eu conversando com o Valmir agora há pouco aí, os shuttles lá fazendo referência a Deep Space Nine. Então, Valmir, como é que é mesmo essa história da Califórnia? Fala aí. Olha, a Califórnia está bem presente na série Star Trek Lower Decks. Primeiro, sobre esse estilo de traço, que é o CalArts, que vem do Instituto de Arte da Califórnia. Segundo, porque a nave se chama USS Cerritos, que está em espanhol, e atende esse público latino tão grande, né? A gente já teve uma referência também à língua espanhola em naves, quando a gente viu em Star Trek Picard La Sirena, com o capitão Cristóbal Rios. E Cerritos é uma cidade agradável, mas sem muita importância na área metropolitana, a grande Los Angeles. E é muito divertido que a frota estelar, depois de escolher tantos nomes majestosos para suas naves, nomearia uma das naves da frota sobre um lugar tão singelo. Então, isso já representa o humor da série. Mas a escolha dos nomes está sempre presente com alguma conexão, como em Deep Space Nine, não é, César? É verdade. É engraçado que o Murilo pode até falar a respeito dos shuttles, né, que tem essas na Cerritos. Eu vou até deixar ele falar, mas os shuttles em Deep Space Nine também tinham homenagem a rios, né? O Ganges e etc. E no caso aqui é tudo os shuttles da Cerritos são o quê, Murilo? São parques que estão na Califórnia, né? Nós temos Yosemite, que é o mais famoso dele, onde inclusive o Kirk fez uma escalada, né, na montanha sem equipamento de segurança, na mão nuas, né? E outros parques como lá, homenageando também Space Nine nesse sentido. Certo. Na realidade aqui a gente tem uma série de easter eggs aí que são colocados na durante a série, né? Além dos shuttles e tudo mais, se você assistir o episódio e prestar muita atenção, também tem que ser bem nerd também, né? Pra gente saber tudo que tem que ser muito nerd, né? Mas aparece um monte de alienígena clássicos lá, quando a oficial Oriana tá chegando na nave, a gente já vê lá um cara, um Benzite aparecendo logo atrás dela, né? Um cara lá usando também o visor do... Nossa, hoje eu estou mal. Isso. Um visor também de NG e entre outros. Ele aparece 2 vezes esse visor. Outra coisa que aparece durante a série, em determinados momentos lá em que a tripulação vira zumbi, comedor de carne, uma referência de Walking Dead,
você tem lá um vulcano que fica coberto com aquela gosma, ele fica com a cara do Spock no universo espelho. É uma coisa muito interessante. Não sei se foi proposital, mas deve ter sido, porque nada lá não é proposital. Outra cena que me chamou a atenção foi na hora que ele está pegando bananas do replicador, que é banana quente. Né? Aquele monte de banana quente lá, me lembrou o Picard pedindo chá Earl Grey hot. Ele fica lá hot, e o outro pedia chá. E assim vai, né? É interessante que em outras coisas interessantes, eles citam uma tal de Ordem Geral 5. Quem conhece bem disso é o Murilo, né? Tem a Ordem Geral 4 e a Ordem Geral 6. Agora apareceu uma Ordem Geral 5, né, Murilo? Cada vez mais estamos aprendendo mais sobre os regulamentos da federação, né? Ordem Geral 1, Ordem Geral 4, Ordem Geral 5. E você falou agora de regulamentos da federação, tem uma hora lá que eles fazem um debate, né? O Boimler, ele cita lá 2 regulamentos, e aí vem a Mariner rebatendo com mais uns 3. Então fica lá falando dos regulamentos, eles ficam debatendo e tudo mais. Que mostra assim que ela é uma personagem assim que é fora da caixa, mas é como se ela fosse bem capaz. Ela tem experiência, ela já esteve numa outra nave, né, que é a USS Quito, outra referência ao mundo latino-americano, e ela tem conhecimento. O que ela não tem é a capacidade de suportar, digamos assim, de concordar com as ordens superiores, né? Uhum. Inclusive, ela cita uma tal que ela ficou presa numa prisão Klingon, né? Que remeteu diretamente lá à Terra Desconhecida. E aí, Murilo? Ali numa prisão que o Kirk ficou Hurapente. em Hurapente, né? Durante os eventos lá que estavam tentando fazer o acordo de paz com os Klingons e com toda a Federação. Ela luta com o Iete, né? Kirk também, ela luta por causa de uma blusa e tem muitas conexões, a gente tem muitas ligações com Star Trek ao longo de toda a série. Inclusive, ela mesma, eu acho que ela tem muito do Kirk nela. Ela quebra o regulamento para atingir os objetivos, para poder ser... Na realidade, ela quebra o regulamento para ficar no mesmo lugar, né? Porque ela não quer trabalho, né? Apesar de ter. Apesar de ter trabalho, ela não quer trabalho. Mas tem uma outra que é interessante, que eu gostei particularmente, é aquela caminhada que eles fazem no espaço. Eu achei bem legal aquilo lá, porque me lembra do First Contact, né? O filme também, quando eles caminharam no espaço ali, quando eles estão fugindo de um lado para o outro, para fugir dos zumbis que tomaram conta da nave lá. Outra referência. E é o Rutherford e uma Drill. Então, exatamente, bem lembrado. Bem lembrado, é isso mesmo. Outra coisa interessante é que eles falam da banda The Monkees, eu não sei se alguém lembra, mas os The Monkees fizeram um baita sucesso nos anos 60, eles concorriam com os Beatles. A long time ago. Exatamente. Clássico da música. Clássicos. E assim vai, né? A gente tem um monte de até o cabelo, o corte do cabelo do Chekhov, e o Chekhov ser o mais novo ali na ponta, era uma referência, era tentar chegar no público jovem na série de Jornada, essa conexão, porque ele tinha um visual que lembrava essa banda do The Monkees. Isso. É verdade, você lembrou bem disso, hein? Bem lembrado. E aquele discurso no final lá, Murilo? O que você diz do discurso do final, que ela fala de 30 milhões de personagens famosos de Star Trek? Nossa, a gente tem referência total e direta ao filme 2, Khan, a morte do Spock, a luta do Sulu com a espada, quando ele fica loucão, Worf, Diana Troy. Ali são mais easter eggs diretos, né, explícitos, né? Que ele mostra falando para você que é Jornada nas Estrelas. Nós estamos ali para ver Jornada nas Estrelas. Aí, Valmir, ela fala também de que agora o Boimler, porque não entregou ela, né? Ele é o seu Shadish. Shadish é também daquele episódio de TNG lá, Os Sinais do Pai, né? Que um luta por outra pessoa, tal, aquelas coisas todas, um título honroso, né? Honroso, né?
O que você achou disso aí também? Olha, eu acho que é o seguinte, é como eu estou dizendo, os personagens, eles parecem multifacetados e eles são complementares. O que o Boimler tem de ser todo correto, tudo certinho, ele, se deseja realmente ser um capitão, ele precisa ter essa capacidade de improvisação. Ele precisa entender o espírito da lei, dos regulamentos da frota, e não só o código. Ela, por outro lado, precisa da ponderação e do equilíbrio dele. Eu acho que um pode ser muito bom como personagem para o outro. Eles são contrários, mas complementares. Uhum. Exatamente. Uma coisa que eu lembrei agora, eu não sei se vocês concordam comigo, porque a hora que a capitã Freeman chama lá o Boimler para a sala de reuniões dela lá, ela dá uma missão para ele, que é espionar a Alferes Mariner, né? E tudo que ela faça, né, tem que ser reportado para ele. Eu achei que isso é uma referência ao episódio original lá da TNG, o Lower Decks, onde o Picard dá ao Alferes lá, aquela Alferes Cito, se eu não me engano, lá, é uma missão secreta da mesma maneira, né? É claro que a missão do Picard, né? Ela está pedindo para espionar outra coisa, né? Estava pedindo para resgatar lá um cardassiano, enquanto que aqui ela para espionar outro membro da tripulação. Vocês acharam que isso também foi algum tipo de referência ou não? Mas, Murilo? Eu acho que sim. Eu acho que do começo ao fim do episódio foi cheio de referências. As histórias, ela foi construída com base em outros episódios da série clássica, da série de TNG. Isso foi uma ligação direta também. O episódio de Lower Decks de TNG foi inspiração direta. Só que lá eu achei um episódio muito triste, muito pesado, muito carregado. E esse Lower Decks é exatamente ao contrário. É felicidade, é comédia e todo um astral maior, mais para cima, do que em Sério? relação ao outro TNG. Bom, é claro que o que eu disse, eu sou de suspeito, eu não gosto de sátiras, eu não gosto de comédias, raríssimas comédias de filmes de ficção científica eu gostei, né? Honrosa exceção para a série Orville, né? Não o primeiro episódio, aquele primeiro episódio foi uma coisa horrorosa, mas de uma forma geral é interessante. Eu particularmente não achei nada demais nesse episódio, entendeu? É claro, todas as referências são legais, tudo aquilo, você montando todo um clima, o visual, como disse o Valmir, bem falado aqui, daquele desenho novo, né? Um frescor, eu achei super interessante e tal, mas para mim, nem de longe é uma série que eu acompanharia, né? É uma série que tá lá, entendeu? É Star Trek. Eu acho que a gente tem que ter certa parcimônia quando coloca o nome Star Trek, mas isso é opinião pessoal. O que você achou, Valmir, disso aí? Apesar que Olha, acho que a gente já comentou, né, a respeito. eu acho assim que, pela tradição que nós temos, sempre em cada série de Star Trek, o primeiro episódio nem sempre é o melhor, é o mais querido, é o mais bem avaliado. Eu acho que no episódio de 26 minutos, onde você tem que apresentar todos os personagens, e todos eles foram apresentados. E ainda tivemos uma trama A e uma trama B sendo desenvolvidas num tempo de 26 minutos, ainda fazendo todo esse monte de referências e tentando agradar o público jovem e novo que talvez comece a ver Star Trek a partir dessa série e tentar também agradar o público antigo. Não é uma missão fácil. Eu acho que em 26 minutos eles conseguiram fazer tudo isso, então eu dou o benefício da dúvida, gostei e espero que seja surpreendido daqui para frente. Fala, Murilo, você já falou que gostou, mas fala as Não, condições. eu concordo com o Almir, todas as palavras. Acho que o único ponto negativo para mim, acho que realmente foi esse. Você colocar tudo isso dentro de 26 minutos foi muito pouco tempo. E tem momentos que realmente ficou muito acelerado. Muitas falas rápidas, muitas piadas, uma atrás da outra. E isso pode ter
pode ter sido um ponto negativo. Acho que foi a única coisa que eu senti que ficou meio apressado, em alguns momentos, tá? Mas foi uma... Eu acho que esse ritmo acelerado tem a ver com o jovem de hoje em dia, viu? Que Também, consome tudo assim exatamente. acelerado. Mas para nós Exatamente. brasileiros é o seguinte, uma coisa que eu percebi é o seguinte, os críticos americanos são diferentes dos críticos brasileiros, né? Nós temos gostos diferentes, tanto em filmes quanto em Cultural, né? comédia. A cultura nossa é totalmente diferente, não bate, é diferente. O que eu percebi, infelizmente não é passado aqui o episódio, entendeu? Então você tem que ter meios ferengues ou orianos para obter o episódio, né? E fica complicado, entendeu? Para a gente ver aqui. Mas, por que isso? Na minha opinião, é porque o público brasileiro, em especial, né? Ele não gosta muito de desenhos assim que vem de fora, exceção feita aos japoneses, né, que isso aí arrebenta aqui dentro, mas fica meio assim estranho, principalmente desenhos de ficção científica. De uma maneira geral, o brasileiro gosta de Star Wars, não gosta de outra coisa. Então, os desenhos, por isso que talvez não esteja passando aqui. Sei lá, uma visão pessoal minha, sei lá o que acontece. Você falou uma coisa muito importante, Murilo, que na minha opinião é um ponto negativo, sim, na minha opinião, além, fora o meu gosto e tal, é justamente essa correria, porque se você vai tentar ler as legendas, você não consegue. Entendeu? Então, para assistir no público brasileiro, vai ter que ser dublado. Vai ter que ser dublado. Porque você vai perder palavras no meio das coisas, porque eles falam muito rápido. E uma quantidade de diálogos muito grande. Então, o ritmo acelerado, eu acredito que é realmente o ritmo jovem. É uma coisa. Mas o diálogo apressado é outra história. Então, você vai ter que ter uma correria para conseguir ler. Então, se você está tentando ler e ver, você não consegue, porque tem muita coisa. Você vai perder pedaço para entender. Ou assistir várias vezes para pegar os detalhes. Entendeu? Porque se você ler tudo, você não vai conseguir acompanhar o episódio. Essa é uma opinião que eu tenho, se você vai lendo. Agora, se você entende bem o inglês, tudo bem. Inclusive, a tradução vai ter que ser mais bem feita e trabalhada, porque ao pé da letra você não vai entender muitas das piadas deles e referências que eles fazem. Então vai ter que ter um certo trabalho, né, a nível internacional aí. Enfim, gente, esse foi nossa apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado. Murilo, Valmir, muito obrigado pela presença de vocês. Vocês devem perceber que está faltando alguém, mas eu nem vou me referir, porque ele aparece de outra vez. Seria mais um para falar a favor aqui. Eu acredito que nós discorremos sobre tudo o que falamos. Ele está lá no Lower Decks. Ele foi hoje ao Lower Decks. Ele desceu aos conveses, os decks inferiores hoje. Está lá. Eu acho que ele está na Sick Bay, exatamente. Mas tudo bem, gente. Muito obrigado a todos, meus amigos, e até o próximo episódio, que é quinta-feira, está chegando aí, vamos ver aí o próximo episódio. Em voz. Isso, e vamos em frente. Vida longa e próspera, e até a próxima, pessoal. Valeu, obrigado.